Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Uninutri Podcast. Eu sou a Ana Paula E eu sou a Letícia. e hoje a gente trouxe uma convidada super especial, ela que sempre está se baseando em evidência para pautar essa conduta clínica, sempre com um olhar muito humano, voltada aí para a saúde da mulher. Ela, então, Rosa Mendes, seja muito bem-vinda ao Uninutri Podcast. Bom dia, gente. Ai, que honra, obrigada. Eu agradeço muito o convite. Sempre um prazer participar dos eventos do PET. E hoje a gente vai trazer, então, um pouco sobre a saúde da mulher, mas precisamente sobre o climatério. Então, para nossa primeira pergunta, eu já queria te perguntar, então, Rosa, a gente muito se falava antes só da menopausa, né? Agora a gente está abordando mais essa temática mais para o climatério. Eu queria saber, então, o que é de fato o climatério? Tá. Então, assim, o climatério é esse período de transição da fase reprodutiva da mulher, né? Então, ela passa dessa fase reprodutiva para não reprodutiva. Então, ela vai ocorrer em média ali entre uns 40 até uns 65 anos. Então, ela vai englobar a pré-menopausa, a menopausa e o pós-menopausa, tá? Então, a perimenopausa ou a pré-menopausa seria aquele período onde começa uma falha nos ovários na produção hormonal. Então, começam já alguns sintomas, né, na mulher, como irregularidade menstrual, que é um dos sintomas mais específicos dessa fase. E depois a gente vem com a menopausa, né, que daí para o diagnóstico da menopausa, a gente tem que ter 12 meses sem sangramento. Então, para conferir que aquela mulher ela está na menopausa, tá? E após isso seria o pós-menopausa, né? Que daí é seguido logo depois da menopausa até o resto da vida dessa mulher. Então, seria mais ou menos isso, né? O climatério ele engloba essas três fases da mulher. Uhum. Rosa, e eu queria entender, né? Nós gostaríamos de entender quais seriam os sintomas que indicam esse início do climatério, né? A gente sabe que tem essa queda em alguns hormônios, mas o que essa mulher sente para que ela comece a ficar alerta e possa procurar auxílio de uma nutricionista ou um médico especializado? Tá. Então, como a gente falou, né, como a gente estava falando anteriormente, o primeiro sintoma é a irregularidade menstrual. O protagonista da história que é o estrogênio, né? Então, a gente tem a queda dos hormônios femininos, mas o estrogênio ele acaba dando esses sintomas mais é, específicos na mulher, né? Onde acaba se dando esses sintomas mais, talvez mais chatinhos, assim, que as mulheres já começam a sentir no climatério. Dentre eles, é a questão dos fogachos, não sei se vocês já ouviram falar, que é o calorão, né? Aqueles calores. Então, tem também a questão do suor noturno, muitas mulheres acabam referindo isso. Além disso, a gente tem a questão do sono, não só pela questão do suor, mas tem algumas mulheres que referem distúrbio do sono, então dificuldade de adormecer, aquele sono picado, né? De não conseguir dormir muito bem, insônia, tá? Tem questão de alteração de humor também, muitas mulheres que acabam tendo, talvez até antes, assim, uma tendência à irritabilidade, ansiedade, isso acaba sendo potencializado nessa fase, tá? Tem a questão também de ressecamento vaginal, que muitas mulheres acabam referindo por queda do estrogênio, sintomas de urina, como se fosse uma urgência a urinar, ou até maior tendência à infecção no trato urinário, né, por conta disso. Muitas mulheres acabam referindo também uma questão com memória, Uhum. tá? Então, tipo, lapso de memória, aquela névoa mental. Então, tem alguns relatos, assim, que são mais específicos e que são relacionados a essa queda de estrogênio também, né? Então, a menopausa, ela não é somente a interrupção da menstruação, que a gente tem que, né, conversar aqui. Ela altera o metabolismo como um todo, né? E o impacto disso também em outros sintomas mais específicos, como composição corporal, não sei se vocês vão me perguntar mais para frente, mas o que isso pode acabar impactando nessa alteração de metabolismo nessa fase. Uhum. Rosa, e todas as mulheres assim vão passar pelo climatério da mesma forma ou vão ter alguns sintomas que a gente vai perceber um pouco mais presente? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Tá. Ahn,
a queda de estrogênio ela é para todas, né? Então, só que tem mulheres que vão ter sintomas mais fortes que outras, né? Então, sintomas mais recorrentes que outras. A intensidade vai variar muito, de uma forma bem individual, tá? Então, o que pode, até a gente tinha falado anteriormente, de impactar mais a questão emocional dessa mulher. Então, se ela já tem, antes do climatério mesmo, uma questão emocional já, de sintomas de ansiedade, depressão, isso pode acabar, né, sendo um pouco mais intenso nessa fase. Então, essas mulheres podem acabar sofrendo mais com esses sintomas do que outras. Estilo de vida também, né? Então, uma mulher sedentária, uma mulher que fuma, né? Tabagista, uma mulher que tem o diagnóstico de obesidade, ela pode ter mais fatores estressantes também nessa fase que podem impactar na vida dela, né? Posteriormente. E a questão genética, né? Que a gente vê bastante. Então, tem não só pela idade da menopausa, né? A gente vê ali uma, uma questão genética na idade. Então, tipo, se a minha avó entrou na menopausa com 45, a minha mãe também, eu tenho uma tendência a entrar na menopausa na mesma fase, né? Mas também em relação aos sintomas. Então, calorão, né? Como a gente falou anteriormente, alteração de sono, a gente acaba vendo uma questão genética também bem importante. Então, tem alguns fatores, né, que acabam sendo mais evidentes em algumas mulheres, né? Alguns sintomas que acabam sendo mais evidentes por algumas questões que são mais predispostas a isso. Rosa, a gente também gostaria de saber, além da queda do estrogênio, tem alguns outros exames ou a parte também que tu acabou de falar dos sintomas para o diagnóstico? Como que funciona ali do climatério, né? Tá. A questão do diagnóstico, ela é primordial da medicina, né, para diagnóstico da menopausa, mas como a gente falou ali, tem a amenorreia, que a gente chama, né, para o diagnóstico da menopausa, a mulher tem que ficar sem menstruar, que é a amenorreia, durante 12 meses para dar esse diagnóstico. Tem algumas questões com sintoma, vamos dizer assim, pensando em exames, eles não são tão obrigatórios assim, tá? Geralmente o diagnóstico ele é bem clínico, então avaliando por anamnese mesmo. O que o nutricionista pode ver, né, trazendo mais para o nosse lado. Então, se a mulher refere a alguns sintomas que são muito parecidos, que puxam essa questão dos calorões, de alteração de sono, a gente pode suspeitar e encaminhar para um profissional. Principalmente se tem a questão do climatério prematuro, né? Que tem mulheres que entram nessa fase um pouco antes, e aí geralmente vai se investigar nesse caso, porque a mulher talvez tente engravidar um pouco, né, com uma idade mais avançada e não consiga, e aí se investiga a questão hormonal dela. Então, como a gente falou, a queda de estrogênio ela é muito importante nessa fase, né? Progesterona também. Então, se investiga essa questão hormonal e FSH-LH também, porque com a queda desses, a hipófise ela acaba sobrecarregando e produzindo muito FSH-LH. Então, se faz a dosagem desses hormônios, mas ela não é de uma forma de rotina, é por uma investigação mesmo, tá? Então, questão da em casos também interessantes, por exemplo, uma mulher que é esterectomizada, onde ela tirou o útero, mas ela tem os ovários, então ela tem uma produção hormonal, só que ela não tem aquele critério principal da irregularidade menstrual, porque ela não menstrua mais. Então, nesse caso, para avaliar se ela está nessa fase do climatério, da menopausa, seja interessante fazer esses exames. Mas eles não são, assim, de rotina, né? Eu acho que o principal sintoma ali, lógico que a gente vai avaliar de forma individual, é a questão da menorreia. Perfeito. Rosa, e como tu falou, assim, um pouquinho, acontece diversas mudanças hormonais, né, nessa mulher que está no climatério, e a gente queria entender como que elas, de fato, vão afetar o metabolismo dessa mulher. Perfeito. Então, assim, como a gente falou, tem uma compensação da hipófise, né, da produção de FSH-LH, e essa queda de estrogênio, ela acaba sendo o principal fator, assim, pensando nesses sintomas dessa alteração metabólica na mulher nessa fase. Então, o que a gente vê muito é a alteração da composição corporal, tá? Porque ela passa de uma redistribuição de gordura corporal de uma forma diferente de antes.
Então ela tem uma tendência a ter aquele padrão androide, né, onde a gente tem mais acúmulo de gordura na região do abdômen. Então isso aumenta o risco de uma síndrome metabólica, de risco cardiometabólico, né. Então é um perfil que acaba acontecendo na saúde dessa mulher posteriormente, né, nessa fase da menopausa por essa questão hormonal. Então a gente tem a questão de uma queda na taxa metabólica basal, então essa mulher ela não precisa de tanta energia assim, então pode acabar, mesmo que consumindo a mesma alimentação de antes, né, ela pode ter essa tendência de acúmulo numa região que é mais prejudicial para a saúde dela. Então, não só pela questão do próprio envelhecimento, mas também a menopausa, que já tende a trazer esse padrão de gordura corporal naquela localização, né. Outra questão também que a queda de estrogênio acaba ocorrendo é um perfil lipídico desfavorável. Então, um colesterol aumentado, o colesterol total, o LDL, que é o colesterol ruim, né, aumentado, e o HDL reduzido, que seria o colesterol protetor, né. E isso também, acaba sendo um dos fatores, assim, mais, associado a essa redistribuição de gordura, como um fator de risco cardiometabólico aumentado. E também, que a gente vê muito na menopausa, que é muito importante, é a questão da saúde óssea, que o estradiol ele acaba, acelerando o processo de reabsorção óssea, então a gente tem uma perda da densidade mineral óssea dessa mulher, então com risco maior à osteoporose. Então a gente tem que ter um cuidado maior na ingestão de cálcio dessa mulher. Vitamina D, se ela não tem exposição solar, mas sempre de uma forma individualizada, avaliando exames para ver se realmente é necessária essa suplementação, o quanto é necessário, né? E além disso, a resistência insulínica, né, que ela acaba sendo também um dos fatores, assim, que podem trazer o desenvolvimento de uma diabetes tipo 2, né, ou até esse risco dessa síndrome metabólica, né. Então essa falta de estrogênio, ela faz com que as células, elas não processem a glicólise da mesma forma. Então pode ocorrer essa resistência insulínica por conta dessa queda hormonal. Então tem toda essa questão, né, e é muito importante a gente falar aqui que não seria o ganho de peso em si, mas a redistribuição de gordura e o quanto isso pode impactar na vida dessa mulher, né. Então, aumento da gordura visceral, se ela não fizer uma atividade de força, né, uma atividade física, que faça ela fortalecer essa musculatura, ganhar essa musculatura, ela vai reduzir essa massa muscular, ainda mais que o estrogênio ele acaba, impedindo que a manutenção dessa massa muscular, vamos dizer assim, né. Então, pode haver redução de força, pode reduzir a densidade mineral óssea, então não é só o peso que a gente acaba avaliando. E muitas das mulheres ficam mais com medo desse ganho de peso, né? É o peso, é a balança. Então, olhar a balança e ver que ganhou peso é um dos maiores mitos, né? Mas o que mais nos preocupa, na verdade, é essa distribuição de gordura e uma maior tendência a um risco cardiometabólico na vida dessa mulher, tá? Então, é todo um contexto, né? Também não vamos culpar a menopausa, porque ela não é uma doença, porque também tem estilos de vida que vão se adquirindo ao longo da vida. Então, a mulher, ela entra nessa fase, às vezes ela está num período de trabalho muito intenso, passa mais tempo sentada, reduz o nível de atividade física, sabe? Então, tem outros fatores, além da questão da menopausa, que podem contribuir para esse ganho de peso. E a gente também tem a obesidade sarcopênica, né, que entra também numa grande questão quando a pessoa chega numa idade ali final da vida adulta, idoso, onde não tem um trabalho de fortalecimento, essa redistribuição, esse ganho de gordura e a perda de massa muscular né, pode fazer com que essa mulher, ou enfim, né, qualquer sexo pode passar por isso, mas a mulher, por uma questão hormonal, tem uma maior tendência a essa obesidade sarcopênica. Então, também favorecendo um risco cardiometabólico, né? Então, seria mais isso, assim, essas questões onde a gente vê uma alteração metabólica na mulher, que são mais preocupantes, que a gente tem que ficar mais atento, né? Tanto numa anamnese, quando a mulher vier contar o que está fazendo, como está fazendo, para a gente pensar em estratégias para melhorar a saúde dela, né? Para fazer esses ajustes.
Outra dúvida que a gente tem, né, já que tu entrou nesse assunto também da distribuição da gordura, do peso, existiria uma dieta ideal para mulheres no climatério? A gente não tem uma dieta ideal, né? A gente vai ter recomendações, e aí eu sou muito fã do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que a gente entra ali na alimentação minimamente processada, in natura, né? Preferencialmente, evitar o consumo de ultraprocessados. A gente tem um padrão da dieta mediterrânea também que entra muito favorável, pensando nesses riscos cardiometabólicos da mulher. Então, o que a gente tem mais na menopausa, ali nesse período, pensando em talvez pilares mais importantes, né? Em nutrientes mais importantes. A gente tem a questão da ingestão proteica, né, que a gente tem que acabar ajustando. Muitas mulheres, ou até por uma questão cultural mesmo, né, não só mulheres, mas acabam reduzindo o consumo de carne, às vezes pela questão de mastigar, a mastigação ser mais difícil, então não querer consumir carne de qualquer jeito, né, querer uma coisinha mais molinha, acaba indo mais para os carboidratos. Então a proteína a gente sabe que ela preserva muito a questão da massa muscular, né? Não é somente fortalecimento, é estar bem nutrida e pensando em ingestão proteica. Pensar talvez em alguns nutrientes específicos também, então, não só a proteína, mas micronutrientes, então, cálcio, como a gente falou anteriormente, para a saúde óssea, a própria vitamina D para absorver esse cálcio, vamos pensar em fibra alimentar ajuda muito não só na questão da saciedade, mas como a gente viu anteriormente, a resistência insulínica, que tem uma tendência maior nessa mulher, o próprio intestino, muitas mulheres têm problemas intestinais, então a fibra ela entra aí também como saúde intestinal. Então tem alguns pilares específicos que vão ser essenciais aliados a uma alimentação equilibrada, vamos dizer assim. Então são pontinhos de atenção que a gente tem que ter nessa fase. Bom, pegando esse gancho, então, Rosa, a gente queria saber, então, aprofundar um pouco mais quais que seriam, então, as vitaminas, os minerais, que a gente teria que dar um pouco mais de atenção nessa prescrição de um planejamento alimentar para essa mulher que está entrando aí no climatério. Tá. Então, como a gente falou ali, a questão proteica, né? Acho que é uma das mais ali a gente quer ajustar, então avaliar através de um recordatório, de um dia alimentar, avaliar como que está a ingestão proteica dessa mulher. A ingestão de cálcio, então lácteos, né? Leite, derivados, ela consome, não consome, se não consome, por que não consome, né? Avaliar exames dessa mulher também, se ela tá com cálcio adequado, né? Além disso, a questão de densidade mineral óssea, se possível, encaminhar essa mulher para fazer uma densitometria, para ver como é que está essa composição óssea, se é urgente fazer essa reposição de cálcio. Vitamina D também, a gente tem que a exposição solar é a melhor forma de absorção de vitamina D. Então, como que é a exposição solar dessa mulher? Ela faz suplementação, não faz? De quanto faz? Quanto que tá também? Será que é necessário fazer se ela já tem uma boa exposição solar? Né? Não é simplesmente pré-julgar que ela está nessa fase que ela precisa suplementar e uma superdose, vamos dizer assim. A questão das fibras, né, que a gente mencionou anteriormente, então, para o controle de peso, para a questão da saciedade que a gente fala, né, no controle da glicemia, na saúde intestinal, e o que a gente tem, assim, de alguns estudos que eles ainda não são tão, vamos dizer, tão mais experimentais, assim, do tipo não ter tanta certeza de que isso está sendo efetivo, seriam das isoflavonas, né, da soja, não sei se vocês já ouviram falar, que tem-se a hipótese que ela tem uma estrutura muito parecida com o estrogênio, então que ela ajudaria na redução de sintomas, né. Por ser derivado da soja, não teria um risco, né? Então, é um alimento saudável, é uma coisa assim que não teria, pode fazer, vamos dizer, uma complementar a alimentação dessa mulher, só que ela não é considerada uma reposição hormonal natural, né? Então, ela entra ali, não vai eliminar os sintomas, a gente tem um grau de evidência baixo, assim, né? Pensando até na questão dos fogachos, tem mulheres que relatam melhora, mas a gente não sabe também se isso,
não é um relato, né? Uma questão de, não, um efeito placebo até, né? De estar consumindo aquilo e estar associando melhora dos sintomas. E entrando talvez nessa parte da reposição hormonal, né? Que muitas mulheres, elas não têm a recomendação de fazer, né? Então, acabam, às vezes, até utilizando essa suplementação como, não, já que você não pode, vamos usar. Só que a gente não tem a garantia, né, de que isso realmente vai fazer algum efeito. Então, tem mulheres que fazem essa reposição, o que acaba ajudando bastante nos sintomas, né? Então, tipo, é como se a gente teve a queda e eu tô repondo. Então, eu não tô sentindo todos aqueles sintomas desagradáveis que muitas mulheres acabam sentindo no período do climatério e menopausa, né? Só que não é para todas. Então, a gente tem contraindicações no caso de câncer de mama, que é hormônio dependente. Então, se eu tenho que limitar a exposição ao hormônio, eu não posso tomar mais, né? Então pode haver crescimento desse câncer. Tem alguns outros cânceres, tipo câncer do endométrio também, a depender também da avaliação médica. Risco de trombose, mulheres que já passaram por trombose, até mulheres que já tiveram evento de trombose pela questão de anticoncepcional, que a gente vê isso, né? Evitam o uso de anticoncepcional por esse risco. Doença cardiovascular de alto risco, uma doença hepática, então tem algumas contraindicações, então a terapia hormonal ela não é para todas, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso. E as isoflavonas, elas não entram como uma terapia hormonal, elas entrariam como um efeito que poderia trazer um grau de ajuda, mas é um efeito moderado e uma redução muito modesta em alguns sintomas, então ela não tem um grau de evidência muito alto, assim. Tá? Mas eu acredito que seria isso, de pensar em nutrientes específicos para essa fase. Rosa, outra coisa, essa pergunta nem tá no nosso roteiro, mas eu pensei agora, eu queria saber se consegue responder. Daí eu vou tomar uma aguinha, respirar e fazer a pergunta. Eu também vou tomar uma aguinha. Então, Rosa, eu gostaria de saber, né? Atualmente tem muitos milagres que são vendidos na internet. E eu gostaria de saber se algum desses tem alguma comprovação, algum efeito. A gente sabe que tem muita pesquisa relacionada à creatina e ao cérebro, né? Que também, como tu citou, tem a perda de memória em algumas mulheres. Aí temos a cúrcuma, o shot da imunidade, óleo de prímula, óleo de linhaça, se algum desses realmente tem algum efeito, mesmo que de baixa intensidade, e que poderia auxiliar essas mulheres, ou se realmente ali a atividade física, reposição hormonal e alimentação já seriam suficiente de forma básica, né, para auxiliar nesse período. Olha, eu acredito muito no básico bem feito, né? Então, assim, avaliando a suplementação de creatina, ela vai ser talvez uma das mais discutidas atualmente, pensando na questão cerebral, onde isso tem se desenvolvido ao longo do tempo. Então, é uma análise individual, acabo pensando, Lê. Então, assim, se essa mulher, ela faz atividade física, qual a intensidade que ela faz, né? Não adianta a gente ficar passando creatina torta e à direita também, a gente tem que ver a questão de exames, uma creatinina elevada, tudo isso a gente tem que avaliar antes de fazer, né? Mas acreditar que aquilo ali vai fazer um grande efeito é de se pensar, né? Esses shots, essas questões milagrosas aí, a gente sabe que a gente não tem um grau alto de evidência para prescrever, né? Eu acho que ia ser um tiro no escuro, expor o nosso um paciente numa situação como essa, que às vezes está tendo esses sintomas, frustrado com esses sintomas, é colocar isso como se fosse, você vai sentir uma melhora com esta fórmula aqui que eu vou te fornecer. E aí não garante nada, né? Então, assim, tem graus de sintomas, como eu falei para vocês, tem graus onde a mulher, ela sente pouco, mas tem graus onde a mulher, ela fica extremamente frustrada e afeta a qualidade de vida dela. Então, eu simplesmente passar um suplemento tem que ter a explicação do potencial daquele suplemento, acho que tem que ter muito essa explicação do dizer, isso aqui não tem um grau de evidência, acabo não prescrevendo isso, a pessoa muitas vezes acaba tomando por conta, né? Não, porque eu vi, porque o nosso papel é informar, né? Olha, não tem um grau de evidência, muito provavelmente, se a pessoa se referir a uma melhora,
É uma questão de um efeito placebo, porque a gente não tem um grau de evidência alto pensando nesses milagres que a gente vê na internet. Cúrcuma, né? O cúrcuma que a gente vê é uma dose muito, muito elevada que a gente não conseguiria alcançar, e ainda assim não tem um efeito tão esperado, né? Então, eu acho que é isso, assim, acho que como profissional da saúde a gente tem muito esse dever de explicar o porquê daquilo não funcionar, ou se funciona, qual o grau que aquilo vai funcionar. O que depende daquilo para funcionar, né? Eu acho que não sei se eu te respondi. Sim. Ô, Ana, eu tenho mais uma perguntinha só antes da última. Então, Rosa, eu gostaria de que tu falasse um pouco, né, explicasse também para as mulheres que estão assistindo esse podcast sobre esse medo que surge do carboidrato, né? Tu falou ali da resistência insulínica, mas a gente sabe que o carboidrato é muito importante, né, para o nosso dia a dia, para dar energia para o nosso corpo. Eu queria que tu explicasse melhor a função dele e formas da gente inserir sem causar esse pico glicêmico que não faz tão bem para a nossa saúde. Uhum. Olha, o carboidrato é a energia principal, né? Que a gente pensa em um nutriente principal para dar energia para o nosso organismo, tendo resistência insulínica ou não. O que a gente vai priorizar é exatamente o que falasse, Lê, é a composição. Então, qual é o tipo de carboidrato que eu estou, desculpa, inserindo na alimentação dessa mulher? Então, geralmente, as ricas em fibras, que a gente acaba sempre colocando uma alimentação mais rica em fibras. Se vai consumir um macarrão, essa mulher ela não tem diabetes, não tem diagnóstico, mas ela tem essa tendência, já está entrando nesse período, orientar a fazer uma alimentação equilibrada. Então, bastante salada, bastante legume, né? Se aquele carboidrato em si não tem muita fibra, mas associar com uma alimentação rica em fibras, né, naquele prato, não necessariamente um arroz integral, né? Não necessariamente um pão integral, mas que junto vem a salada, que junto vem uma porção proteica para também não ter um impacto tão considerado, ou tão considerável na glicemia, né? Pensando no que mais? A questão de manutenção de massa muscular, né? Então, quando a gente fala nesse período, é um período onde tem queda de estrogênio, a gente não tem uma facilidade de manter essa massa muscular, então o carboidrato ele entra muito a respeito disso. A proteína sintetiza e o carboidrato tenta manter aquela proteína, né? Aquele músculo construído dentro do nosso corpo para ele não sair como forma de energia, né? Então, seria mais pensando que o carboidrato, ele, independente se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem resistência insulínica, tem que estar na dieta. Eu acho que são um dos mitos, assim, que mais preocupa as mulheres, sempre tendo, se é para restringir alguma coisa, acaba restringindo sempre o carboidrato, né? Que é um dos mitos mais danados que a gente tem na internet, que sempre tem que conversar com a paciente, né? Enfim, tentar explicar da forma mais básica possível, mais didática possível, para entender a importância daquele nutriente no organismo também, né? Mas é um desafio. Rose, e agora para a gente finalizar o nosso podcast, eu queria então que você desse uma dica ou deixasse uma mensagem para a mulher então que está passando por esse climatério, que está nos assistindo. Eu acho que puxa muito isso que a Letícia falou, de evitar ao máximo essas questões de dieta da moda, né? Ser muito criterioso, muito criteriosa na hora de estar seguindo esses conteúdos em redes sociais, que a gente sabe que a exposição é muito grande, e tem muita gente falando besteira, né? E aí, quando a gente fala que é um período onde algumas mulheres acabam ganhando peso, né? Redistribuindo essa gordura corporal, às vezes entra em desespero, quer fazer uma dieta restrita. E aí, como a gente fala, a gente tem nutrientes que são necessários nesse momento. Então, se uma mulher leiga, tá no celular vendo que o leite engorda, deixa a pessoa com uma barriga, uma distensão abdominal muito grande, e aí eu sei que o leite tem muito mais cálcio, né, em uma proporção onde é necessário aquele consumo, pensando que essa mulher não tem nenhuma, né, nenhuma intolerância, nenhuma alergia, nada, mas ela simplesmente cortar por achar que aquilo ali está fazendo ela ganhar peso, é uma problemática, né? Então, uma alimentação equilibrada,
é a recomendação, se conseguir acompanhado de um profissional, né, o ideal. Então, um profissional atualizado, que vai atrás de recomendações. A questão da atividade física, gente, atividade de força. Essa mulher, ela tem que fazer, né, vamos pensar como uma medicação, né, e começar o quanto antes. Eu acho que isso, assim, pra gente ter essa reserva, né, pro nosso eu do futuro agradecer a gente, né, porque todas nós vamos passar pela menopausa. Sim. Então, acho muito interessante trazer isso, que menopausa, ela não tem ela é um período que a mulher passa, ela não é uma doença, né? E não é um tratamento. A gente vai pensar na qualidade de vida dessa mulher a partir do momento que tem uma queda hormonal esperada. Uhum. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente pensar no nosso eu do futuro, que eu acho que todos nós queremos uma, um envelhecer de uma forma digna, né? Então, com autonomia. Então, quando a gente tem uma questão hormonal envolvida, acho que pensar nisso, de vou começar agora pensando eu lá na frente, né? Eu quero me agradecer a Rosa do passado, vamos dizer assim, né? Quero agradecer a Rosa do passado por estar fazendo musculação, por já estar fazendo um estoque de massa muscular. Então, acho que é isso, assim, não é só para mulheres que estão entrando na fase do climatério, mas antes disso, não esperar o climatério para fazer. Entrei no climatério, não tem problema, já começa agora, né? Entrei na menopausa, começa agora, nunca é tarde. Mas quanto antes a gente consegue introduzir essa rotina de uma atividade física, de uma alimentação adequada, melhor, né? Vai ser menos sofrido, vamos dizer assim, porque vai fazer parte da rotina. Rosa, muito, muito obrigada pela sua participação. É sempre incrível ter você aqui conosco no PET, nas nossas formações e agora no Ninutri Ai, Podcast. É muito bacana ter você aqui com a gente. Nossa, muito obrigada. eu que agradeço, gente. Espero que tenha sido esclarecedor, Foi né? ótimo. Que bom. Agradeço bastante o convite sempre. Pode me chamar sempre, que eu adoro conversar com vocês. Muito obrigada, Rosa. Foi Um maravilhoso. Deu para beijo. entender tudo. Foi incrível. Obrigada, gente. Prazer. Beijo para vocês.